Oi, tudo bem com você? Meu nome é Roberto, eu sou professor de Geografia e no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as colônias francesas. Por que falar sobre as colônias francesas dentro do contexto da geografia? Porque esse período das grandes navegações, a gente pode considerar como a primeira fase da globalização, quando os europeus pegavam suas embarcações para vender mercadorias e comprar mercadorias na Ásia, no leste da Ásia, e enquanto isso, eles colonizavam a América, posteriormente colonizaram a própria África, Oceania. Inicialmente a África não era colonizada, eles usavam a África como pontos de parada, para chegar até a Ásia, que eram os chamados entrepostos comerciais, e aí nós temos que falar um pouquinho, sobre essas colonizações, sobre esses países colonizadores. E aí eu peguei aqui o primeiro deles, as colônias francesas. Então vamos falar um pouquinho sobre eles, que estão aí na primeira fase da globalização. Importante para a gente entender também um pouquinho da geopolítica mundial. Então, primeiro lugar das colônias francesas, foi a América. A América no Canadá. Primeira colônia mesmo, Não quer dizer que foi o primeiro local que os franceses tentaram colonizar, que eles tentaram colonizar inclusive o Brasil. Rio de Janeiro, São Luís do Maranhão, a Flórida nos Estados Unidos, eles tentaram colonizar. Mas a colonização inicial mesmo deles foi no Canadá, na região ali onde está Quebec, a atual província de Quebec, que é uma região onde o francês é a língua predominante, onde eles têm até uma cultura diferente da cultura do canadense em geral. Por isso é dito que essa é uma nação diferente, que o Canadá tem duas nações, a nação de Quebec e a nação canadense. Inclusive, a nação de Quebec já fez um referendo a um plebiscito, foi uma democracia direta, que agora eu não lembro se foi referendo ou plebiscito. Mas foi feita uma pergunta à população de Quebec se eles queriam se separar do Canadá, se eles queriam ser um país dependente, e na época, por uma porcentagem bem pequena, ganhou não. Então, Quebec continuou pertencendo, ao Canadá. Mas tem muita gente lá que queria que Quebec fosse um país independente. Neste lugar foi a primeira colônia francesa da história, na Nova Escócia, em 1605. Tá? A França, dentro da América, também ocupou aí o Caribe, a região ali onde tem as ilhas da América Central, e a Guiana Francesa. Atualmente ainda é um departamento ultramarino da França, então ainda pertence à França, a Guiana Francesa. O Haiti, eu peguei aqui um dos países do Caribe e peguei o Haiti para falar sobre ele. Por quê? O Haiti, por muitos, é chamado de Etiópia americana. Por quê? Porque a Etiópia é um país que reconhecidamente dentro da África resistiu à colonização do europeu. A Etiópia ela resistiu à colonização do italiano, pelo menos a princípio, Aí depois da Segunda Guerra Mundial, com a Itália do Mussolini e tudo mais, aí ficou difícil para eles resistirem aos ataques europeus. Mas a Etiópia, no primeiro momento de colonização, ela resistiu ao ataque, dos italianos. Então, o Haiti ele tem uma história não de resistência à colonização, mas uma história de independência importante dentro da América, O Haiti, que era Santo Domingo, que é a capital lá do Haiti, era chamado de Santo Domingo, ele era uma das colônias mais ricas do mundo, tá? Era uma colônia que tinha uma grande exportação de açúcar, que era um produto que gerava riqueza nessa época. A gente pode lembrar da história do Brasil, que foi um grande produtor de açúcar também. E era utilizada uma grande porcentagem de mão de obra escravizada dentro do Haiti, Em 1789, chegou ali, 75% do açúcar exportado pelo mundo era haitiano. Então, era um lugar muito rico nessa época. A Revolução Francesa aconteceu dentro da França, e a Revolução Francesa, como a gente sabe, a ideia da Revolução, pelo menos inicialmente, era o quê? Tirar os reis, que tinham poder absoluto, e, entre aspas, colocar a população no poder. Então, tinha um ideal de liberdade, de igualdade, fraternidade, Então, todo mundo igual, os homens sendo tratados de forma igual, enfim. E aí o Haiti ele vai pegar essa ideia, as pessoas, os moradores do Haiti, os escravizados, ex-escravizados, essas pessoas vão pegar essa ideia da Revolução Francesa, vão se inspirar nela e vão tirar o poder absoluto do Haiti, que no caso era dos fazendeiros, dos caras que plantavam, que usavam os escravizados para plantar cana-de-açúcar. Então eles queimam fazendas, e executam proprietários brancos, Foram milhares de proprietários brancos que foram mortos aí na Revolução Haitiana. Então, os escravizados, ex-escravizados, pessoas que estavam ali sendo exploradas, eles tomaram o poder do Haiti.
Aí, né, nós temos aí a liderança do Toussaint Louverture, não sei como é que fala francês, tá? O Napoleão Negro, né, escravizados nativos tomaram essa ilha em uma guerra civil que durou 12 anos, né? Que, óbvio, a França, ela não ia permitir perder uma área tão importante para eles, de forma econômica, né? Para eles escravizados ainda por cima, né? Tinha uma questão econômica e de ego também, né? Em 1804, né, o Haiti ele declarou a sua independência. Claro, tiveram outros desdobramentos aí, né? O Napoleão Negro ele foi morto, né? Aí teve o Dessalines ele acabou virando um ditador, de certa forma, no Haiti. Enfim, tem uma história ali por trás. Mas em 1804, o Haiti vai se declarar independente, né? Executou entre 3 e 5 mil brancos. Mas aí isso aí gerou um problema, que é o seguinte. Imagine, os ex-escravizados e escravizados tomaram o Haiti, mataram milhares de proprietários de fazendas brancos, e ao redor do Haiti tinha um monte de colônia de país europeu. Então, pensa só, para o europeu, primeira coisa, não era interessante deixar o Haiti de boa, porque o Haiti ele era um exemplo a ser seguido pelos escravizados de outros países. Os escravizados iam pensar, olha, se os haitianos conseguiram, por que não nós não conseguimos? Então, o que o europeu tinha que fazer? Ele tinha que acabar com o Haiti. Então, ele vai começar a isolar o Haiti economicamente, né? Essas pessoas aí não vão ter para quem vender açúcar, certo? Uma outra questão, nesse processo, né, de destruição do poder absoluto, eles queimaram muitas fazendas, queimaram territórios, destruíram territórios. E aí isso prejudicou eles mesmos, né? Faz parte do processo, eles tinham que fazer isso. Mas a consequência é que eles ficaram sem recursos também. Então, o Haiti virou um país isolado e um país empobrecido por conta disso, né? Então, o Haiti, né, ele ficou isolado, nenhum país reconheceu a independência deles, né? Lembra? Eu fiz um vídeo já sobre isso. Para um país ser um país, ele tem que ser reconhecido pelos seus pares internacionalmente. Como que o Haiti seria reconhecido sendo um país de liderança escravizada, de pessoas que eram escravas? Então, o resto dos países, né, que eram colonizados, obviamente, eles não reconheceram o Haiti, muito menos os países europeus. Então, o país do Haiti ficou isolado, né? Em 1825, a França, sob a condição de tirar esse isolamento do Haiti, eles impõem aí uma multa, dizendo, olha só, vocês mataram meus cidadãos, vocês destruíram meus estoques de açúcar, então eu quero o meu dinheiro. Então disseram que eles precisavam de uma indenização. E essa indenização aí foi uma multa de 150 milhões de francos. Eu não consegui nem fazer essa conversão para hoje em dia, mas deve ser uma multa aí, sei lá, bilionária hoje em dia. Então, o Haiti, obviamente, na época não tinha condições de pagar o governo haitiano da época. Então, o Haiti, o que ele teve que fazer? Até nesse acordo aqui, ele foi obrigado a pegar empréstimo de banco francês. E aí, como a gente sabe, o empréstimo, né? O dinheiro vai triplicar a dívida, né? Então, a dívida aumentou ainda mais. Tanto é que em 1830, né, vendo que o Haiti nunca ia pagar essa dívida, eles diminuíram a dívida, né? Cortaram aí a dívida, mas ela continuou muito alta, porque aí o Haiti passou a dever bancos franceses. Ao longo da história, o Haiti foi pegando outros empréstimos. Isso aí explica muito do porquê que o Haiti, hoje em dia, é o país mais pobre da América, né? Então, foram 122 anos que o Haiti gastou para conseguir pagar essa dívida. Beleza. Colônias francesas na África. A França, né, ela explorou bastante o continente africano, principalmente a sua porção oeste da África. Então, inicialmente foi em Senegal, né? Inclusive, milhares de soldados dessas colônias francesas na África lutaram junto com os franceses na Primeira Guerra Mundial, mas nunca foram reconhecidos, né, como heróis de guerra, de certa forma, né? A Argélia, ela foi dominada também, né? Vitimou aí quase 900 mil argelinos nessa dominação francesa. E aqui nós temos, né, as colônias francesas dentro da África. Burkina Faso, Argélia, Tunísia, Níger, Chad, República Centro-Africana, Djibouti, Madagascar, Comores, Congo, Gabão, Camarões, Benin, Togo, Costa do Marfim, Guiné, Senegal, né, que foi a primeira, Mauritânia, Marrocos e Mali. Ou seja, olha o tanto de país aí que foi colonizado pela França, né? Inclusive a França ainda tem alguns departamentos ultramarinos dentro da África. Então, muito país da África foi colonizado pela França.
A gente sabe que essa colonização, né, da França sobre a África foi uma colonização muito violenta também, né? Ali, se você for pesquisar as histórias, né, do que os colonizadores faziam com a população, né, por conta do racismo mesmo dentro da África, é uma história muito triste, né? Você vai se chocar sobre isso aí. Aqui nós temos uma imagem, né, de todas as colônias francesas, para você ver como que esse império colonizador francês foi grande dentro do nosso planeta, né? Eles exploraram aqui, então, a América, a África, exploraram aqui também a Ásia, né? Nós temos, por exemplo, a Indochina, né, que é o Vietnã, que também foi explorado. O Vietnã, que ele era colônia francesa, aí ele consegue a independência e, de repente, ele já se vê em meio a uma outra guerra, que era a Guerra Fria lá contra os Estados Unidos. Inclusive o Haiti também chegou a ser ocupado pelos americanos, tá? O Haiti ele também teve outros problemas. O Haiti que tá aqui, ó, nesse centro domingo aqui, ó, seria o Haiti. Inclusive, né, nós temos aqui a Oceania, esqueci de falar, né? A Oceania tem a famosa Polinésia Francesa, que são várias ilhazinhas pequenininhas que fazem parte da Oceania ali. E aqui, ó, na Antártida tem uma terra que a França, ela assume que é dela, tá? Da Polinésia Francesa, né, que eu falei. Tem uma terra na Antártida que a França fala que é dela. E aí é importante isso, né? Por que a França ela não ocupa essa região na Antártida, né? Porque existe o Tratado da Antártida que os países falam que não podem explorar a Antártida. Mas, teoricamente, a França considera que ela tem terras dentro da Antártida. Então, a França, de certa forma, ela explorou o mundo inteiro. Todos os continentes foram colônias da França de alguma forma. Então, aqui nós temos, né, as imagens das colônias, porque ele estava mostrando as explorações da França, né, que a gente tem que lembrar, né, que o Napoleão, ele saiu ali dentro da Europa, deu uma quedinha aí. Dentro da Europa, o Napoleão, ele saiu explorando a África, a Europa também, né? Então, é importante que... E aqui nós temos as colônias francesas, né, aí dentro do nosso planeta. A França tinha essa questão da missão civilizatória, né? As raças têm o direito sobre as raças inferiores, têm o dever de civilizar as raças inferiores, né? Então, as raças superiores, né, têm o direito de civilizar as raças inferiores. Então, esse era o discurso para colonizar a África, para convencer a sua população da necessidade de colonizar a África. Então, aí nós temos, né, a questão da missão civilizatória, para mostrar os absurdos, né, da colonização. Bom, e dentro da África, né, tinha a missão civilizatória, né, que eu estava comentando. Aí eu tive um pequeno acidente aqui minha câmera, ela teve uma quedinha, mas tudo bem. Existia a separação, né, entre os franceses e os colonizados, né? Os franceses tinham alguns benefícios que os colonizados não tinham dentro dos territórios. Teve o espólio, pegaram as riquezas, né, culturais também e levaram para a África. Muitas peças dos museus, né, franceses são peças de culturas africanas que já existiam, lembrando, né, que quando o europeu vai lá no fim do século XIX colonizar a África em busca de matérias-primas para sua revolução industrial, nesse período já existiam impérios africanos ali. Tanto é que, como eu disse, né, em outro vídeo, o Império Etíope, né, o Império Etíope, ele resiste à colonização italiana. Então, eles pegam as riquezas dos povos africanos e levam para a Europa. Então, nós temos o espólio aí também. Isso acontece principalmente na África Ocidental, né, que é a parte oeste, e Madagascar, né, que é uma ilha lá no sudeste da África, que também sofre com isso. A Segunda Guerra Mundial e a descolonização, né? Todos os territórios da França, né, exceto a Indochina, que foi tomada pelo Japão, batalharam junto com a França dentro da Segunda Guerra Mundial. A França ela foi invadida pela Alemanha, foi um dos primeiros passos da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? E após a Segunda Guerra Mundial, para recuperar a moral do seu povo, eles não queriam perder os territórios, né? Então, a França inicialmente ela não queria ter a descolonização, não queria que os países que eram, né, que as colônias, né, virassem países, na verdade. A Indochina e a Argélia, por exemplo, elas batalharam. Não foi de acordo comercial, não. Tiveram guerras, tanto na Indochina quanto na Argélia, para ter a independência, e foram guerras que vitimaram muitas pessoas de várias frentes, né? Argelinos, pessoas da Indochina, franceses, né? Os colonos, enfim. Perdendo territórios, né? Mesmo não querendo, a França, em 58, ela criou a comunidade francesa, que lembra um pouquinho o Commonwealth, né? Que é lá da Inglaterra, que são os países que têm o rei da Inglaterra como rei deles, pelo menos teoricamente, né?
Então, dentro da comunidade francesa, os países tinham uma certa autonomia, mas algumas coisas a França ainda interferia, como a educação superior, a moeda, né, relações internacionais, economia em geral também. Então, a França ela tinha ali esse domínio ainda sobre os países, mesmo eles tendo a permissão de virarem aí países. Guiné foi contrária nessa essa comunidade aí francesa, e o sistema ele entra em colapso pouco tempo depois, em 1961. Aí os países, né, vão conseguir ter seu país, né, independente. O problema é que quando esses países, né, eles se tornam independentes no contexto da Guerra Fria. E aí no contexto da Guerra Fria, ali, em geral, vão se instalar ditaduras militares por conta da guerra entre União Soviética e Estados Unidos. E aí se instalam ditaduras tanto aliadas aos Estados Unidos contra a União Soviética, porque para as duas potências, né, da época, era mais fácil você controlar um país com um governo ditador aliado do que deixar a democracia e o povo eleger, sei lá, de repente um país que era socialista elege lá um presidente capitalista e aí dá um problemão, ou o contrário, vice-versa, enfim. Então ditaduras eram mais interessantes na época. E aí depois a França cria aí a Organização Internacional da Francofonia, que não tem tanta interferência assim, né? São só os países que falam francês. Tem 57 membros e foi criada em 1970, tá? Então aqui nós temos uma outra imagem, né, desses países que fazem parte dessa associação e da francofonia. A França, lembrando que ela tem departamentos ultramarinos, né? Guiana Francesa, a Ilha de Reunião, onde nasceu o grande craque do futebol brasileiro, Dimitri Payet, né? Então ela tem algumas regiões que ainda pertencem a ela oficialmente, né? São chamados departamentos ultramarinos. Beleza, pessoal? Obrigado pela companhia. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha gostado do vídeo, espero que ele tenha sido informativo. E caso você tenha gostado, eu peço que você deixe seu like. E você se inscreva no canal, claro, né? Obrigado pela companhia e até a próxima.